Boa noite, minha gente. Hoje nós temos uma colher de chá, porque nós temos estudado aqui seguidamente as dificuldades que a gente tem sofrendo a influência de companheiros que estão do outro lado da vida, né? Mas hoje é aquele colo gostoso, porque o Livro dos Espíritos nos fala que não são somente os espíritos que nos cobram que estão junto a nós. Estão também junto a nós espíritos que nos querem muito bem. Espíritos amigos, espíritos que conviveram conosco, que estiveram conosco em outros momentos, em outras jornadas terrenas, espíritos que trabalharam com a gente no plano espiritual, que estiveram junto conosco também lá na pátria verdadeira e que no momento então que nós vamos encarnar, já estão posicionados porque se comprometeram com a nossa atual encarnação. Então, a gente vê que Deus é Pai, e é Pai bondoso, e é Pai amoroso, e é Pai que nos dá sempre todo o amparo, toda a proteção, porque já nos coloca junto, desde o momento do planejamento da nossa vinda, alguém que é muito superior a nós, alguém que está acima de nós. E Kardec fala em outra ordem, não é nem em outra classe, ele fala outra ordem, né? Então são espíritos que realmente estão bem acima de nós, moralmente falando. Então deveria ser aquele espírito para quem nós dessemos maior sintonia e por mais tempo. Deveria ser aquele com quem nós estivéssemos ligados 24 horas por dia, tanto enquanto estivéssemos em alerta no corpo de carne, em vigília, como quando o nosso corpo adormece e vai descansar e nós então estamos livres para voltarmos ao plano maior e continuarmos do lado de lá as nossas experiências. Então, se nós temos esse amparo, por que a gente às vezes se sente tão só? Por que às vezes a gente se sente tão desamparado? Porque há momentos em que parece que Deus nos esqueceu. Porque nós, infelizmente, lembra de Jesus quando foi embora? Ele falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E por que Jesus falou isso? Porque cada vez que nós ferimos de alguma sorte a lei do amor, nós estamos ferindo a nós mesmos. Nós estamos conseguindo para nós mesmos problemas futuros. E aí quando o futuro vira o hoje, e não é assim, esse negócio de tempo é engraçado, né? O ontem já foi hoje, né? Já foi futuro, agora é ontem, né? O hoje está aqui, já não está mais, já passou, já é passado. O futuro ainda vem, já veio, não é? É uma coisa assim, o tempo é muito rápido, ele é muito, como é que a gente vai dizer? Ele é muito implacável, ele não se interrompe, ele não para, ele vai seguindo. E nós não nos damos conta de que quando erramos, temos uma necessidade em algum momento de corrigir esse erro. Não tem jeito. Ah, não, aquele político aprontou, morreu e não pagou nada. Coitado. Esse é coitado. Porque ao despertar no lado de lá, ele vai despertar sabendo de tudo que ele aprontou. E o que é pior, nós não temos como esconder o que nós verdadeiramente somos de outros espíritos, principalmente se estamos desencarnados. Então, tenham a certeza, ninguém sai da terra impune. Sai impune a justiça terrena. Aos olhos dos homens, pode parecer que saiu impune, mas aos olhos da lei verdadeira, da lei de Deus, da lei que está amparada na consciência, não.
essa não tem como fugir, não tem como corromper, não tem como arrumar desculpismos, não tem como pedir... Como é que fala, Charles, quando a turma fica prorrogando aí os processos? Como é que fala? Recursos, não tem recurso, não tem moleza. Não tem. Vai ter que pagar o ceitil. Ele também falou isso, não falou? Então, se nós acumularmos erros, no futuro, que já está vindo aí rápido, que ele não para, eu vou ter que de alguma maneira pagar aquele erro. Aí aquele companheiro que desencarnou com grandes dívidas, até mesmo diante das comunidades, diante de um país, diante do próprio mundo, da humanidade toda, quantas vezes, não é? Ele, quando chegar no plano espiritual e ele tiver que programar uma nova encarnação, chegou a hora de acertar, né? A gente não tem que pagar as contas da gente. Se a gente atrasar um carnê da Casa Bahia, não tem que pagar com juro, correção monetária, mora, não sei mais o que, não sei mais o que, não tem? Tem. E não paga não para ver, o nome vai pro SPC, o pessoal da cobrança fica no ouvido telefonando 24 horas por dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você tá devendo. Ai, meu Deus, o primeiro dinheiro que eu tiver, vou pagar isso aí. Porque a gente quer sempre estar livre de dívidas. É intrínseco nosso, a gente não gosta de ter dívida, a gente não se sente bem com dívida. Da mesma maneira, as dívidas que a gente acumula pelo lado moral, também vamos querer resgatar. E aí, quando vai ser programada a nossa encarnação, olha, eu quero pagar isso, aí o programador diz, vamos mais devagar, calma aí, você não vai aguentar esse rojão todo. Não, eu aguento sim, porque eu sei das dívidas que eu tenho, dos erros que eu cometi, eu quero ir fazendo isso, passando por isso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um abatimento, vamos diminuir isso aqui, você vai levar só a 10ª parte do que você pediu. O resto fica para outra vez, Deus não tem pressa. Então tá bem. Aí vem, chega aqui na Terra, a gente recebe uma coisa chamada bênção do esquecimento. Aí aquele 10%, gente, aquilo pesa. Aquilo é muita coisa. Como que Deus fez isso comigo? Como Ele não tira essa dor da minha vida? Gente, mas você pediu aquilo e muito mais. Está reclamando do quê? Não tem do que reclamar. E aí então esses companheiros que vêm com a missão, com a obrigação de nos ajudar, alguns até vêm como obrigação, foi escalado para. E eles vêm sabendo das nossas necessidades, sabendo de tudo que a gente merece e de tudo que a gente precisa. Então, no dia a dia, não só aquele que veio com a responsabilidade da nossa encarnação, que é o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, o nome que vocês quiserem dar. Para ele, não tem problema chamar assim ou chamar de outra maneira. Eles sabem exatamente o que eles vêm fazer aqui, sabem o que sentem por nós e o que podem fazer por nós. Mas também sabem que eles têm limitações. Se eu tampar meus 2 ouvidos, as pessoas podem berrar as coisas na minha direção que eu não vou escutar. Se eu me meter no meio de pessoas que estão gritando com megafones, falando muito alto, eu também não vou ouvir quem está do meu lado. Eu só vou ouvir o meu anjo da guarda se eu der a ele condições para que ele chegue até mim. Quando ele está nos acompanhando e percebe que a gente está passando por uma dificuldade, mas que a gente está passando por aquela dificuldade de uma maneira serena, resignada, levando aquilo à frente, contornando os obstáculos, como faz o rio, né? No encontro de evangelizadores aqui no sábado, a frasezinha que eu sorteei foi muito legal. Ela dizia que o rio vence os obstáculos, ele chega ao mar porque ele aprendeu a vencer os obstáculos. Então, se ele encontra uma grande pedra, ele primeiro dá uma parada, acumula um pouquinho, mas daqui a pouco ele já escorre por ali, deu a volta, foi embora, ou fez outro caminho, e ele em algum momento vai chegar ao mar,
porque é o objetivo dele. Mas nós não aprendemos com os rios. Nós não aprendemos com o rio. Quando a gente para no obstáculo e aquilo começa a ficar muito complicado, nós temos uma coisinha chamada desânimo, que nos pegam e que nos levam à dor. O que acontece com o nosso anjo da guarda? Se a gente enfrenta aquilo com galhardia, se a gente não tem medo, se a gente dá um passo atrás, vai à frente, não, isso tem que ter uma saída, tudo tem saída, então isso aqui também vai ter. E no momento então que eu começo a buscar essas saídas, ele fica extremamente feliz. Aí você vai dizer, poxa, mas peraí, então ele é meu amigo, gosta de mim, se propõe a me ajudar, vem comigo desde quando eu estou me preparando para encarnar, quando o óvulo e o espermatozoide dos meus pais se unem, ele já está presente do meu lado, vai ficar comigo a vida inteira e muitas vezes até depois do desencarne, ele continua comigo e ele fica contente porque eu estou passando sufoco? Que amizade é essa? A amizade está pautada no que ele sabe. Ele sabe que nós estamos passando por um momento difícil, mas que é extremamente importante para nós. Aí você vai dizer, tá, isso é coisa de espírita mesmo, esse negócio de dizer que a gente tem que sofrer sorrindo. Também não é assim. Ninguém vai sofrer sorrindo. Você está sofrendo, você vai chorar. Tem todo o direito de chorar, tem todo o direito de pedir ajuda, tem todo o direito de pedir colo, tem todo o direito. Mas não tem o direito de se revoltar. De se revoltar, ninguém tem direito, porque ninguém passa por nada que não mereça ou não precise. Não existe acaso, não existe isso. Tudo, de alguma maneira, nós estávamos expostos. Aí você vai dizer, ah, tá bom, então aí eu estou exposto a desencarnar assassinado. Não quer dizer que você tenha que desencarnar dessa maneira ou daquela para resgatar a dívida. Não. Mas se você foi uma pessoa que cometeu esse tipo de erros, você está exposto sim. Como é que não está? Exposto. O que não quer dizer que vá passar por isso. Porque a lei é de amor. Porque os nossos amigos estão do nosso lado, nos ajudando. Até hoje uma companheira estava conversando comigo sobre esse assunto, e ela disse, pois é, então se tem ali na praça alguém que pode, de alguma maneira, me machucar, o que é que meu anjo da guarda vai fazer? Ele vai dizer para mim, ó, dá a volta pelo outro lado, ali está perigoso. E às vezes até eu tenho essa, estou com vontade de dar a volta por lá. Ah, mas que é isso? Deve ser meu obsessor, tão mais longe? Fazer andar isso tudo? Ah, não. Eu vou é por aqui mesmo, que é muito mais perto. Não é? E aí passa o sufoco ali na frente. Aí depois ele vai dizer, puxa, com certeza foi um espírito amigo que mandou fazer isso. Com certeza. Eu mesmo uma vez saí da Santa Casa e eu tinha que estar em Jacarepaguá. Não, eu saí do Catete. Eu tinha que estar em Jacarepaguá, meio-dia e pouco. E eu saí voada, porque eu estava muito atrasada. Então, quando eu cheguei na Praça Tiradentes, o ônibus que vinha para cá, para a Praça Seca, estava se preparando para sair. Eu liguei aquela marcha rápida de carro, que eu não sei qual é, a segunda, a terceira, qual é. Primeira não é que é devagarzinho, né? Então, aquela para andar bem depressa. Eu dei aquele arranque, vum! Saí correndo na direção do carro, parecendo aquele polvo nervoso pro motorista. Me espera, me espera. O motorista parou e ficou me esperando. Também eles também são do caramba, né? Quando eu chego perto do ônibus, eu sinto nitidamente aquilo, não vai nesse. Eu cheguei a segurar no balaústre para subir, não vai nesse. Aí eu, desculpa, eu vou no outro. Caramba, não podia ter me avisado antes, poxa. E fiquei lá no ponto naquela, né? Pô, vou chegar atrasada. Eu estava dentro do ônibus, o homem me esperou. Eu já estava subindo no ônibus. Que coisa! Aí vem outro ônibus. E eu entro. Quando esse eu vou, né, amigo? Entrei. Quando cheguei na Presidente Vargas, o ônibus que eu perdi, entre aspas,
tinha ficado no meio de um tiroteio entre a polícia e rapazes que estavam fugindo da Frei Caneca, saindo pelo bueiro ali perto do Canal do Mangue. Então teve gente machucada, motorista, eu fiquei cheio de remorso, né? Eu digo, pô, se ele não tivesse parado para me esperar, talvez ele não estivesse na direção daquela bala. Mas aí, estudando a doutrina, eu entendi, ele precisava ficar na direção daquela bala. Senão ele teria arrancado com o ônibus e teria ido embora, não é? Então o acaso não existe. Ele não morreu não, tá, gente? Mas foi levemente machucado. E o ônibus estava lá parado, o pessoal desceu do ônibus, entrou no meu, todo mundo branco, assustado, pessoas se sentindo mal. Deve ter sido uma situação bem desconfortável, né? Então, naquele momento, eu não precisava passar por aquilo. Fui passar por uma pior depois. Mas naquele momento eu não precisava. Ou não deveria, ou sei lá por quê. Mas o meu anjo da guarda, que tem um conhecimento exato das minhas necessidades, ele sabia que naquele momento ele podia me poupar daquilo ali. Então, depois, mais tarde, você segura essa peteca. Dessa vez não, que você está correndo, tem gente esperando lá no trabalho, você tem mais o que fazer lá, não é? E de repente não era nem eu que tinha o merecimento, eram os pacientes que estavam me esperando. Então, não, essa agora não dá para resgatar isso não, porque tem coisa mais importante para fazer. Vai resgatar outra hora. Então tem mil situações diferentes que envolvem os momentos difíceis que nós passamos. Mas todos eles têm um porquê. A gente aqui não lembra. E eu canso de ouvir assim, mas a gente devia lembrar, não é? Porque eu acho que a gente ia se sentir mais resignado. Eu estou passando por isso, mas é porque eu fiz aquilo. Eu digo, tem certeza? Tem certeza que você quer lembrar do que fez? O pior é que os nossos registros não são apenas da situação em si. Os nossos registros são também do sentimento que envolvia tudo aquilo ali. Tudo que a gente passou naquele momento, a gente também tem guardado dentro da gente. Então, lembrar talvez não seja a melhor coisa. Talvez não seja tão bom assim lembrar. E do mesmo jeito que o nosso anjo da guarda está junto conosco, está dividindo com a gente as situações, está ajudando a gente a fugir das coisas que a gente não precisa passar, do mesmo jeito há outros espíritos ligados a nós de outras vidas que também estão junto a nós, que também nos ajudam, que também nos amparam, que também nos ajudam. Também tem. Agora, nós, na maioria das vezes, é que não estamos na mesma faixa desses companheiros. Isso é uma coisa que a gente tem que aceitar e começar a trabalhar em nós. Porque como é que meu anjo da guarda, olha só, olha como é que Deus faz as coisas para obrigar a gente a progredir. Quem é esse amigo que vem me ajudar? É alguém que está numa ordem acima da minha. É alguém melhor do que eu, moralmente falando? Muito melhor do que eu. Então, se eu quero captar as informações que ele vai me dar, eu tenho que, de alguma maneira, porque é claro que ele diminui a vibração dele para me atingir, senão ficava impossível isso. Ele também trabalha para chegar na minha faixa. Ele, poxa, ele gosta de mim, ele quer o melhor para mim, ele está se esforçando, está colado comigo para me ajudar, uma missão trabalhosa, então ele também quer, de alguma maneira, acelerar o meu progresso. Ele também diminui a vibração dele para ficar mais fácil para eu poder captá-lo. Senão eu não consigo captar nunca. Como é que eu vou 24 horas por dia ficar vibrando? Eu não vou mesmo, nem eu, nem nenhum de nós. Então eles sempre descem para chegar a nós. Agora, nós obrigatoriamente temos que levantar a nossa também, se queremos chegar até eles. Não tem saída. Não tem saída. Temos essa obrigação. E aí é que fica difícil, porque geralmente nós estamos vibrando sempre em vibração muito mais baixa do que eles precisam. E perdemos muitas das orientações que eles nos dão. Muita coisa. Eu copiei aqui do Livro dos Espíritos uma frase que eu achei muito interessante. Santo Agostinho até, né? Um texto dele, que ele diz que muitas vezes o nosso espírito guardião não está do nosso lado o tempo inteiro. Por
Porque ele fica do nosso lado enquanto nós estamos em tenra idade, enquanto somos crianças na forma. Porque enquanto crianças na forma, nós estamos embotados no nosso livre-arbítrio. Então eles estão muito mais perto, né? A gente que tem criança pequena sabe que tem criança que é uma verdadeira fisioterapia respiratória, né? Esse menino vai cair daí, né? A gente abre até o último alvéolozinho, abre tudo, né? E esses seguidos, a gente via cada vez que desse um ano desse e não acontecesse nada, agradecer ao anjo da guarda daquela criança, né? Obrigada, meu Deus. Obrigada, amigo, você salvou mais uma, né? Porque a gente fica vendo, meu Deus, essa criança aí devia estar toda machucada, não para um segundo, sobe onde não deve, trepa onde não deve, vai para perto do fogão. E o tempo inteiro você, meu Deus, e ele está lá, lepe de fagueiro, já correndo para aprontar a outra, porque daquela ali você já está se recuperando, e recupera rápido, senão não dá tempo de você fazer a segunda sessão de fisioterapia respiratória. Não é assim que funciona? Lá em casa é. Então, olha só. Então, esse companheiro, esse guardião, ele fica colado com o espírito depois que ele reencarna, porque ele precisa disso. Ele não tem ainda ideia de perigo, ele não tem ainda como se defender. Então, ele está sempre junto, sempre pronto, sempre do lado. Mas, à medida que nós vamos nos tornando adultos, nós já aprendemos muitas coisas, não é? Nós já temos a ideia do certo e do errado, nós já sabemos os caminhos a escolher, então eles não precisam ficar colados com a gente o tempo inteiro. E pasmem, há situações até em que o nosso anjo da guarda é substituído por um outro espírito. Estou inventando não, está no livro dos espíritos, pode olhar lá. Em alguns momentos pode acontecer dele ser substituído, porque ele pode ter uma tarefa tal em algum lugar que ele esteja distante e precise que alguém fique mais próximo. Então um outro espírito é escalado para vir ficar conosco enquanto esse outro espírito está numa tarefa que ele não pode deixar. Porque esteja onde estiver, ele vai ouvir o nosso pedido. Esteja onde estiver, ele vai saber que nós estamos passando por uma situação difícil. Sempre. Eles dizem, olha só, vou ler como está no livro, para você não dizer que eu inventei. Cadê? O fluido universal liga todos os mundos. E o fluido universal é o veículo da transmissão do pensamento. Então é através do fluido universal, fluido cósmico universal, que o nosso pensamento se espalha e é levado para todos os mundos. Então a gente tem que ter cuidado com o que a gente joga no ar, né? Que a gente diz, pensei aquilo, ninguém ouviu, ainda bem, né? Ninguém escutou. Ninguém escutou, mas foi, minha gente. Foi. E alguém vai captar esse pensamento em algum lugar, em algum mundo. Alguém vai captar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Bem feito de morrer. Não morreu, mas o teu pensamento foi. E de repente você acaba se envolvendo com situações em outros planetas, em outros mundos, aqui na Terra, em outros países, que você foi uma gotinha lá que às vezes até ajudou a encher um copo d'água. Então, muito cuidado com o que a gente pensa. Muito cuidado. Do mesmo jeito que a gente pode pensar alguma coisa que possa não ser das melhores, por outro lado, esteja o nosso guardião, aonde estiver, ele vai captar o nosso pensamento. Sempre. E a gente vê também, está lá em Santo Agostinho, que ele diz assim: Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Eu achei essa frase uma das mais bonitas do Livro dos Espíritos. Uma das mais bonitas. Olha que o Livro dos Espíritos tem frases sensacionais. Mas essa eu achei uma das mais bonitas. Vou até repetir. Deus não vos impôs uma tarefa acima de vossas forças, nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos
e sem amparo. E alguém pode dizer assim: poxa, mas eu não tenho amigos, minha família toda não está mais comigo e eu não sinto amparo de ninguém, porque a gente ainda não aprendeu a captar os amigos que estão conosco o tempo inteiro. Santo Agostinho diz também: foi isso que vos fez médiuns. Todos nós somos médiuns. Todos nós temos condição de captar os desencarnados, principalmente esses que são amigos, que nos orientam, que nos amparam. Porque se não fôssemos médiuns, eles não teriam como nos ajudar, não teriam como se comunicar conosco. O que não quer dizer que ser médium queira dizer que a pessoa é obrigada a trabalhar mediunicamente. Não foi isso que eu falei, tá? E isso até é uma coisa que é muito comum de acontecer em algumas casas e tudo. As pessoas colocam: você é médium, você tem que trabalhar. Aí o que a pessoa entende? Eu sou médium, tenho que dar facilidade para espírito. Então como é que eu faço para isso? E não é assim não. O trabalhar é você trabalhar no amor, é você trabalhar no bem, é obrigação do médium fazer isso. O médium que trabalha no bem, o médium que se esforça por se melhorar, e vejam só, se ele diz que todos somos médiums, a frase atinge a todos nós. Ninguém consegue escapulir, não é? Então, se nós conseguirmos nos melhorar, se nós conseguirmos trabalhar pela lei do amor, com certeza nós vamos estar trabalhando a nossa mediunidade. Sempre. Sempre. E à medida que nós vamos trabalhando e melhorando a nossa vibração, nosso teor vibratório, nós estaremos cada vez mais nos ligando a espíritos amigos. E cada vez mais os espíritos que não são tão amigos conseguem se aproximar de nós e nos infiltrar algum tipo de pensamento que possa não ser bom para a gente. Acontece que, embora os espíritos estejam querendo muito nos ajudar, às vezes nós, que até agora a gente fez sempre aquela classificação, né? Os espíritos bons, os espíritos amigos, os espíritos inferiores, né? Pois é, nós somos espíritos e nós também podemos estar em uma dessas duas divisões. Desculpe o mau jeito, mas é a verdade. Se eu sou um espírito que estou com a firme determinação de me melhorar, de progredir, eu vou estar sendo assistida por espíritos que vão me ajudar nisso. E qual é o espírito que quer que alguém melhore, que alguém progrida? É sempre um espírito trabalhador da área de Jesus. É sempre um bom espírito. Agora, se eu disser que eu vou deixar para a próxima, nessa encarnação não estou muito afim não. Vou deixar para a próxima. Porque Deus não tem pressa, né? Diz que a gente tem eternidade, né? Então, se tem eternidade, por que eu tenho que mudar agora? Deixar para mudar depois. Nessa eu vou fazer as coisinhas aí que eu gosto. O pessoal diz que não é bom para mim, mas eu gosto. A turma aí que não pode comer doce não come? Só umzinho? Então por que eu não posso também dar corda para o meu vício? Só um pouquinho. Não é? Aí quando a gente pensa em dar corda para o vício, pensa que eu estou falando de cocaína, de crack, de álcool, de fumo, né? Mas será que eu não posso falar da fofoca? Não gostaram? Mas o que eu posso fazer? É um vício. E se não gostaram, é sinal que a coisa está feia. Vamos continuar. Então fofoca não agradou. Vamos ver uma outra coisa aí. Então eu sou o quê? Ciumenta. Também não gostaram? Pô, gente, vocês também estão difíceis de agradar hoje. Então vamos ver outra coisa melhor. Orgulho, eu sou orgulhosa. Comigo é assim, é do meu jeito ou não é? Também não gostaram? Então vai ficar difícil da gente conversar. Porque é por aí. São esses vícios do dia a dia, são esses que depois no futuro, que já está chegando aí, faz a gente chorar e achar que Deus abandonou a gente.
Ah, mas eu tenho tanta dificuldade, eu até me esforço, mas eu não consigo muito. Há umas semanas atrás, na mesa mediúnica, veio um espírito e ele disse isso. Ele disse: vocês espíritas, esse papo de vocês eu já conheço. Eu estou me melhorando, estou fazendo um esforço enorme para melhorar. Então nada, vocês não estão melhorando nada. E aí, né? O que a gente vai dizer para eles? Porque o problema é que eles nos conhecem. Eles nos enxergam como nós somos. Porque na carne a gente se mostra como a gente quer. Nem sempre a gente mostra o que a gente é. A gente passa pelo verniz, né? Mamãe ensinava: olha, menina, você não fala assim com os mais velhos. É feio. Aí passa o tempo, daqui a pouco eu tô na rua: pô, mas esse velho não sai da minha frente, parece que tá socado aqui, eu tô com pressa, dá licença, senhor. Aí ele dá licença justamente pro lado errado, que é pra onde você ia. Aí você fica com mais raiva ainda: não é possível, por que não fica em casa? Ir pra rua atrapalhar os outros que estão trabalhando, né? Eu ouvi uma pessoa falar uma coisa parecida no outro dia no mercado, dentro do mercado. O pobre do senhor, coitado, estava lá empurrando o carrinho dele. A gente, olha, o velho, as pernas não obedecem mais, a visão não é a mesma, a audição não é a mesma, a coluna já está toda cacarecada. Quando você dá uma olhada para o lado de mau jeito, opa, vai tonto para aquele lado, alguém segura, fica em pé, equilibra de novo, lá vai você de novo para frente. Então, é muito fácil, quem não tem limitações, malhar o idoso. É ou não é? É muito fácil. Como é malhar, por exemplo, o deficiente. Ah, mas poxa, está me atrapalhando. Como? Quem disse que a terra é tua? Agora você é dono da terra? Não tem que pedir licença a você para encarnar? Vejam só. Essa situação que mostra que nós não somos assim tão evoluídos como pensamos, não é? Não somos ainda tem muito chão para a gente caminhar, não é? A quantas anda a minha paciência, a quantas anda a maneira como eu lido. Vocês querem ver só como a gente pega a turma no pulo? Repara a pessoa que está lidando com outras que no momento na Terra, no momento que o futuro vem, pode mudar tudo, mas hoje, no agora, tem uma boa condição financeira, tem uma boa cultura, tem muitos bens, e vai lidar com pessoas que estão no outro lado da gangorra, estão passando experiência de ter pouco dinheiro, de não ter tido oportunidade de estudar, de não ter quase nada, às vezes não tem nem o que botar na panela para dar aos filhos. Como é que essa pessoa trata a outra? Como é que ela se dirige à outra? Como é que é o dia a dia delas? A gente vê em casa patrões e empregados, né? Às vezes a empregada diz: eu saí de lá. Por que você saiu de lá? Pô, ela berrava comigo o dia inteiro. Ninguém tem direito de fazer isso. Ninguém tem esse direito. Hoje em dia até a lei está agindo com o rótulo de assédio, né? Quando o patrão trata o empregado assim. E agora, com as domésticas tendo o amparo que elas estão tendo, isso começa a ficar mais restrito, porque o pessoal começa a tomar mais cuidado com o que faz. É o que eu digo, aí começa a ser o que não é, a demonstrar o que não é. É, na verdade, aquele quando estava sem a armadura, sem a proteção da educação, do verniz. Então, se nós estamos vivendo esse momento, se nós ainda precisamos mudar muita coisa em nós, se nós estamos todos aqui numa noite que está frio, que estava bom ficar deitadinho lá embaixo do cobertor, não estava bom? Lá ficar no cobertor? Também queria estar lá. Aí o que acontece? Nós estamos aqui para quê? Para a gente se dar conta de tudo isso. Para a gente entender que está na hora
chegou a hora, chegou o momento da gente acordar e da gente decidir começar a caminhar na direção da luz. Mas isso é muito complicado. Para o Rio também era dificílimo sair lá da montanha onde ele nasceu e chegar lá no mar, lá do outro lado do continente. E ele foi enrosca daqui, enrosca dali, enrosca daqui, enrosca daqui, até que ele chegou lá. Ele ensina a gente que a gente pode, sim, driblar os obstáculos. E que Deus nos dá auxílio para isso. Nós temos alguém do nosso lado que nos ajuda. Mas não adianta, eu tento tudo, não dá nada certo. Não dá nada certo porque a gente não achou ainda o caminho. A gente ainda está batendo com a cabeça nos obstáculos. A nossa teimosia é muito grande. Eu vou ganhar na Mega Sena, mas não consigo ganhar. Eu vou ganhar na Mega Sena, eu não consigo ganhar. E joga. Mas por que você quer ganhar na Mega Sena? Pra quê? Porque eu quero ter dinheiro para consertar minha casa. Será que se você soubesse juntar, gastar corretamente, você não ia conseguir juntar um dinheirinho, já não teria consertado a sua casa? A gente viu há pouco tempo na televisão uma matéria com pessoas que não tinham condição financeira. Você nunca diria que aquelas pessoas iam conseguir fechar a vida delas, muita gente aqui deve ter visto, né? Com o que eles conseguiram. Então eles juntavam o dinheirinho todo mês, recebiam o salário, gastavam uma parte e uma outra parte pequena eles iam guardando. E guardando, e conseguiram comprar suas casas, conseguiram ter os seus bens, conseguiu comprar o sítio na cidadezinha de onde saiu, com a mão na frente e outra atrás, com nada, para vir buscar uma chance nova aqui no Rio de Janeiro, e conseguiu. O outro formou as filhas, está formando a outra. Feliz da vida com o dinheirinho que ele juntou a vida inteira. Mas foi muito tempo. Ele não parou para pensar isso quando juntou o primeiro tostão. Ele não pensou assim. Ele pegou o primeiro dinheirinho que ele gastou e disse: eu vou conseguir, igual o rio. E conseguiu. O rio chegou no mar e ele formou as filhas, comprou a casa dele, tinha o carrinho dele, tudo direitinho, como ele queria, como ele sonhou. Então, buscai e achareis. Ele também falou isso. Que se a gente se decidir a buscar, a gente vai chegar lá. Nós temos que ter um foco, temos que ter um direcionamento e temos que ir nessa direção. Só que as coisas materiais, elas não têm o valor que a gente pensa. Elas não têm. E a gente fica assim: poxa, mas o meu anjo da guarda não está com nada. Pelo amor de Deus, nem bolo esportivo ele me ajuda a ganhar. Fiz um bolo para ver se eu até botei que o Brasil ia ganhar, mas não botei que era 3-0, a Espanha me enganou. Custava me dar uma ajudinha? E olha que eu fiz prece, não comi nem carne nesse dia para ver se melhorava. E ele não me ajudou em nada. Porque nós temos que entender também que o foco deles é diferente. Eles têm a consciência de que o dinheiro, as joias, os carros, as casas, as empresas, tudo isso é momentâneo. E a gente não se dá conta de como isso é momentâneo. Passa. E quando a gente sai e vai para casa, que deixa o corpo físico aí, que não serve mais, o caixão não tem gaveta, não vai nada. O pobre coitadinho lá, não sei aonde, longe pra caramba, era rico de Maré Desci, mandou construir um carro de ouro e quis ser enterrado dentro daquele carro. Que susto ele levou quando chegou do lado de lá. Deve estar procurando pelo carro até agora, foi assaltado. É óbvio que o carro de ouro ficou aqui embaixo da terra, junto com o corpo dele, que se desfez. O carro de ouro não está lá. Alguém vai cavar aquele negócio. Se fosse aqui no Brasil, o pessoal já tinha resolvido o problema desse carro de ouro. Mas lá parece que ainda está no mesmo lugar. E fotografaram e tal, para a gente ver. Então, gente, para o espírito guardião dele,
Você acha que esse carro teria alguma importância? Não. Ganhar na Mega Sena teria alguma importância? E às vezes para ele não tem nem importância, nem ele fica em desespero. Essa não. Esse aí com Mega Sena não. Não, ele não pode ter fortuna. Porque a prova da fortuna a gente sabe que ela é muito mais difícil do que a prova da pobreza. Muito mais. Então, alguns de nós aqui que acham que não, se eu ganhasse na Mega Sena, ia ajudar toda a minha família. Ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia ajudar a Dona Meca, o Gapeb, o Casalá. Se eu ganhasse 52 milhões, eu dava 1 milhão para o Casalá, 1 milhão para o Gapeb, 1 milhão para a Dona Meca. Aí, depois eu ia ajudar a minha família, eu ia fazer, ia, ganha. Dona Meca não tem nem noção de onde ele se enfiou. A Rosângela passa na calçada, ele fecha a cortininha da limusine dele. Rosângela nem sabe de nada não, que ele tinha dito que ia dar 1 milhão não. Ia passar por ele, não ia nem cumprimentar, não conhece. Mas ele conhece a Rosângela. E ele ia ter uma coisa chamada dor na consciência. Eu disse que ia ajudar e eu não ajudei. Não precisa nem a gente ir para a Mega Sena. Lá vou eu de novo. Preparem-se. Lá vou eu de novo. O pessoal aqui na direção da mesa pega e diz assim: gente, a bolsa tá sem macarrão, sem farinha, sem não sei o que, sem não sei o que. Esse mês está meio apertado para mim, que eu tenho que comprar a entrada do Roberto Carlos em agosto. Caro pra caramba, entendeu? Mas eu trabalho, eu tenho direito. Suor do meu rosto que eu estou comprando a entrada. Fica melhor. Então, no outro mês eu compro a farinha, né? Compro o suco, parece que custa 56 centavos ou 60 centavos, um pacotinho de suco. Mas eu compro no mês que vem, porque esse mês não vai dar. Esse mês da gelatina, esse mês está muito caro. Né? Fica chato também eu levar só um. Gelatina tem que levar bastante, que é baratinho. Mas esse mês não estou podendo. Vi um sapato no shopping. Eu tenho direito, eu trabalho com o suor do meu rosto. Jesus falou que tudo que for com o suor do meu rosto eu tenho direito, eu posso. Então eu vou comprar o sapato. A gelatina eu compro no outro mês. Aí chegou outro mês. Aí já tem um outro projeto. Não, esse também não vai dar não. Mas no ano que vem eu vou me organizar e vai ser uma beleza. No ano que vem as coisas se repetem. Porque nós somos assim, lentos, muito lentos. Nós somos devagar, quase parando, em termos de progresso espiritual. Gente, essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, sair de dentro de nós na direção do outro, mãe do céu, isso é muito complicado. Agora, cada vez que a gente se esforça, tem uma festa do lado de lá. Yes! Ele está conseguindo. Para eles, é uma festa quando a gente consegue vencer a nós mesmos. É isso que eles buscam, é isso que eles querem. Os vícios, eles lamentam, chegam até a chorar algumas vezes, está escrito lá no Livro dos Espíritos. Chegam até a chorar algumas vezes, porque se cansam de falar, se cansam de estimular, se cansam de orientar. Durante o nosso sono físico, a gente sai do corpo, eles estão lá de plantão esperando pela gente. Oi, vamos conversar? Hoje não. Hoje tem uma festa muito legal. Hoje. Quero assunto contigo hoje não. Mas é importante, não, a festa também é. Quando eu vier de lá, eu converso com você. Aí eu venho da festa, só Deus sabe como. E o nosso perispírito fica impregnado com álcool, com droga, com fumo, com sexo, com violência. Tudo isso impregna o nosso perispírito. Desarmoniza o nosso perispírito. Adoece o nosso corpo físico. E aí a gente não dá atenção que deveria. E continua. O que acontece? Aqueles companheiros que querem que a gente continue nesse estágio vão nos estimular, vão com a gente para a festa, vão aproveitar com a gente para também
usarem as coisas e vão também aproveitar usando a gente para as coisas que eles querem. E o nosso anjo guardião se afasta. Não quer dizer que ele vai embora, que ele larga a tarefa dele, porque essa missão ele assumiu e ele leva até o fim. Mas ele se afasta, ele não é obrigado também a assistir se ele não tiver com vontade. Agora, diz o Livro dos Espíritos que na maioria das vezes eles vão com a gente. Eles vão com a gente. E tentam o tempo inteiro nos proteger. Que vergonha, né? Não dá vergonha? Dá. Dá muita vergonha. Saber que na maioria das vezes eles não desistem e ficam lá, do nosso lado, junto com a gente, tentando nos ajudar. Uma coisa também interessante que está, né, nesse texto de Santo Agostinho, eu até marquei no meu livro, ele fala que uma das coisas que a gente precisa para poder captar melhor a orientação dos nossos amigos maiores, para poder captar melhor a orientação do nosso guardião, é a gente tomar cuidado com o preconceito e com as segundas intenções. As segundas intenções são sempre um disfarce do que a gente de verdade quer, né? A gente tem uma segunda intenção, porque a primeira a gente está escondendo e na hora certa a gente lança a mão dela. Ou seja, a segunda intenção não é de verdade a intenção que a gente tem. E os preconceitos. A gente ter preconceito, até os companheiros de outras religiões, a gente até entende. Mas espírita com preconceito, não consigo entender. Como é que eu vou ter preconceito se eu aprendi que eu tenho outras vidas pela frente? Como é que eu tenho preconceito se eu sei que o que eu não aprender pelo amor, eu vou aprender pela dor? Se eu tenho preconceito, como é que eu vou enfrentar numa outra vida uma realidade que eu vou ter que viver para poder entender? Seja o que for, preconceito com as pessoas que ganham menos do que nós, preconceito com pessoas que têm atitudes que a gente não aceita, e outros, e outros, e outros, e outros, e outros. E agora? Como é que a gente vai fazer? Me pareceu tão fácil, me pareceu muito fácil. No momento em que a gente entende que Deus coloca junto a nós alguém para ficar do nosso lado ou alcançável, né? Alcançável é aquele que está em plantão permanente. A gente, medicina, diz que o especialista está alcançável quando chega no hospital um caso que precisa do parecer dele, telefona para ele e ele, vem ali para poder dar o parecer. Ele não está de plantão no hospital, mas ele está sempre com o celular ou o rádio, o que for, sempre ligado, porque ele está de plantão permanente. O nosso guardião também. Ele está de plantão permanente. Ele está ligado a nós por uma coisa chamada missão, que ele pode estar fazendo com prazer e que ele pode estar fazendo até por obrigação. Mas no momento em que ele assumiu o compromisso, ele está ali com a gente. Ele não desiste. Ele pode se afastar por uma necessidade, mas também não nos deixa sozinho. Coloca sempre alguém da confiança dele para ficar conosco. Se é assim, o que é que nos cabe nessa história toda? Nos cabe um policiamento 24 horas por dia. Policiar o nosso pensamento, policiar as nossas atitudes, detectar em nós, diagnosticar que vício nós temos. Eu não bebo, não fumo, não uso droga, mas aí começa a descobrir umas coisinhas que você não tinha se dado conta, e esse preconceito aí eu tenho. Mas também, né, e aí vem
milhares de justificativas que não convencem. Não convencem. Então, nós temos que mudar a quem? A nós mesmos. Nós temos que nos corrigir. Nós temos que fazer com que no mais rápido possível nós possamos começar a nos conhecer. Conhece-te a ti mesmo. E no momento em que eu começar a me conhecer honestamente, depois da vergonha, que primeiro dá aquele momento de vergonha, né, de tristeza, quase que entra em depressão, eu sou isso, mas agora que a gente já sabe como é que é, a gente começa então a processo de melhora, de corrigir. Agora tem que corrigir de verdade, senão o espíritozinho vem rindo e diz, ó, tá enganando, hein? Tá mudando nada. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que fazer uma mudança honesta. Tem que seguir honestamente. E aproveitando esse momento, eu queria mais uma vez convidar vocês para um trabalho da maior importância dentro da doutrina, dentro do movimento espírita, dentro da casa espírita, que se chama evangelização infantil. Nós estamos, graças a Deus, com uma equipe de 28 ou mais evangelizadores. Beleza, né? Só que essa grande maioria está lotada no café da manhã. A grande maioria. Ou hoje a gente ainda tem uma quantidade mais ou menos boa de evangelizadores. Mas no sábado à tarde está desesperador. Desesperador. E nós estamos fazendo um trabalho na evangelização, estudando com os pedagogos, e estamos aprendendo como é que nós temos que agir com as nossas crianças nas suas faixas de desenvolvimento. Então eu não posso fazer o que a gente está fazendo, que é juntar crianças de faixas de idade diferentes numa mesma sala com um evangelizador só, que na verdade está deixando de ser um evangelizador para ser uma pessoa, um cuidador de crianças, enquanto os papais estão assistindo reunião pública. Uma coisa que a gente vai ter que entender é que os papais têm que começar a ver a evangelização de uma outra maneira. Vão ter que entender o que é evangelização. E no final desse ano, os papais vão ser convidados a sentar com os evangelizadores e conversar. É preciso que a gente conheça melhor a realidade das crianças, é preciso que a gente conheça melhor as suas necessidades e direcionar melhor o trabalho que é feito com elas. Porque se a gente começa a trabalhar esses coraçõezinhos nessa fase, se isso que a gente está aprendendo agora, estudando agora, a gente tivesse recebido na infância, tudo teria sido muito mais fácil para a gente. Então eles estão lá em cima, num trabalho heróico, precisando de trabalhadores na equipe. Então pensem bem, vocês estão aqui na terça-feira, sábado é de 4 às 5 da tarde, nem que venha para auxiliar, para ser quem vem ajudar, porque vocês já pensaram que vocês estão lá numa sala com crianças de 0 a 6 anos, aquela reazinha miudinha, de repente um quer fazer xixi, o que é que ela faz? Chora. O que ela vai fazer? Tia, quero fazer xixi. Tia, quero fazer xixi. E ela vai fazer o quê? Ela vai levar aquele para fazer xixi e deixar os outros sozinhos na sala? Ou então, leva todo mundo para o banheiro? É o que elas têm feito. Vamos todo mundo. Aí volta todo mundo. Vai deixar sozinho? Não. Não. Eles não podem ficar sozinhos. Nem podem sair sozinhos da sala. Porque a nossa escada é muito perto da porta de saída, a gente fica de plantão ali fora. Não pensem vocês que o grupo que fica ali, está ali porque gosta de ficar sentado ali, não é não. Aquela equipe que está ali, é a equipe que está atenta à porta de entrada. Que a gente já correu atrás de criança que estava fugindo para a rua. Então, quem está ali está trabalhando.
Não está num lugar que gosta de sentar ali, porque no frio não tem graça nenhuma. Podem acreditar. E ali é posto meu e eu sei bem o que é a gente ficar ali fora no frio. Uma vez uma companheira até me deu uma luva. Ficou com tanta pena de mim, eu estava tão roxa, que ela me deu uma luva. Yara, bota essa luva aqui, vai desencarnar aí. E eu botei a luva e quando venho, em certos dias, venho com a luvinha na bolsa, porque ali é muito frio. Mas tem sempre trabalhador ali tomando conta da escada que a gente não confia. Quer dizer, a gente confia nos evangelizadores, mas a gente não confia nas crianças. Né? Que eles driblam o evangelizador e até o evangelizador levantar de onde está, correr, descer a escada, eles já estão na praça. E essa rua aqui é uma rua perigosa de movimento de carro, de motocicleta. Então pensem nisso. Pensem nisso, quem estiver querendo trabalhar no bem, está aí uma oportunidade ímpar, extremamente urgente. E vamos trabalhar, porque é pelo trabalho no bem, é pelo amor que a gente vai corrigindo os nossos vícios tão antigos e tão enfiados na gente, tão marcados na gente, tão condicionados na gente, que a gente não acredita quando alguém fala e nos aponta que nós estamos errando por isso ou por aquilo. A gente não consegue aceitar, porque a gente não se dá conta disso. Então, que os nossos anjos da guarda possam em algum momento se comunicar conosco e que nós, pelo menos uma vez na vida, reconheçamos o valor deles e possamos fazer uma prece por eles hoje no final da nossa reunião. Que assim seja.